Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Meu convidado de hoje foi sucesso na TV nos anos 90. Ficou famoso como assistente de palco do antigo show da Xuxa. Com seu talento artístico e ousadia, ele passou a ser integrante do grupo Os Paquitos e foi muito desejado por um grande público na época. Com o passar dos anos, fortaleceu sua intimidade com Deus e deixou o mundo da fama. Desde então, ele passou a se dedicar na vida de missionário e a levar a palavra de Deus e ajudar a quem precisa. Hoje vamos conhecer a belíssima trajetória de Xande, Alexandre Canhone. Confira. Robert Talks. É isso aí, gente. Hoje eu converso com um homem que é admirável, um homem cheio de projetos, e tudo que ele faz com muito amor, ele abraça os projetos com muito amor, e hoje é com muito prazer que ele vem contar um pouco da sua trajetória. Ele vai hoje abrir o livro da sua própria vida para nós, brasileiros cidadãos do mundo. Seja muito bem-vindo, Alexandre Canhone. Muito obrigado, meu querido amigo George, e a todos que vão estar conosco nesse bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para quem ficar conosco aqui, acompanhar essa nossa mesa redonda aqui. E muito feliz, obrigado pelo convite, pelo carinho e por esse espaço que ele é muito importante, George, para o terceiro setor, exatamente nas áreas que a gente atua, trabalhando com os menos favorecidos e pessoas que tanto necessitam de uma palavra amiga, um abraço e um carinho. Então, espero que seja de grande valia para todos que aqui ficarem conosco. É isso, muito obrigado. Em nome da minha equipe, sou eu quem agradece, e com certeza, por trás de um homem bem-sucedido, porque a partir do momento que a gente faz o que ama, a gente é sucesso. Então, por trás desse homem bem-sucedido, vamos fazer uma viagem ao passado. Nessa viagem ao passado, a gente vai poder compreender mais um pouco da sua infância, da sua trajetória como artista e o teu caminhar até os dias de hoje. Conta para Alexandre, como foi a infância do menino Xande? Vamos lá. Eu fui criado em São Paulo, até os 11 anos, né, só que antes, na verdade, eu nasci no Paraná, no interior do Paraná, e fui adotado um dia depois do meu nascimento. Então, fui registrado, criado em São Paulo, uma família incrível que cuidou de mim de uma maneira, de modo que eu fui descobrir que era adotado com 17 para 18 anos. Então, eles não tinham me contado, então eu tive ali uma criação em termos de tinha tudo na área de uma criação de uma criança de uma classe média, média alta. Então, Deus preparou para mim ali uma família que cuidou de mim, me investiu nos meus estudos, na minha área artística. Comecei fazendo propagandas de TV bem cedo, também mexendo com instrumentos e músicas através de piano, bateria, percussão. Com 11 anos para 12, eu me mudei para BH, Belo Horizonte, com os meus pais, e as empresas deles ficou sendo tocada pela minha irmã mais velha, que era a filha do casal legítimo. E nisso, em Belo Horizonte, eu comecei participando de bandas, aquelas bandas de garagem, sabe, George? Bandas de garagem, e também aquela questão Grêmio Estudantil, estava à frente ali dos projetos das escolas, em termos musicais, de teatro, também me apresentando em alguns programas locais em Belo Horizonte, né? E nisso, em 88, apareceu a oportunidade de um grupo que se chamava Paquitos, era no programa Show da Xuxa,
já tinham 4 garotos escolhidos e precisava de um cantor da equipe. Uhum. Aí é que eu entro, fazendo teste, fui passando, primeiro teste de foto, depois de vídeo, depois de dança e, por último, de voz. E aí eu entrei no grupo de 88, fiquei até 92, quando, termina o show da Xuxa, e participei como vocalista da equipe durante esses anos todos. Agora, como é que é para um jovem conciliar uma vida na televisão e os estudos? Ah, Foi para você lá atrás? essa pergunta foi boa. Eu já estava no segundo ano de administração de empresas em BH. Então, eu não concluí o terceiro ano. Porém, eu tive que concluir bem mais tarde através de supletivo. Mas eu fiz, depois que eu saí do grupo, era muito complicado estudar, porque era muita viagem, estúdio. Esse tempo que eu estava ali, eu já tinha praticamente, então seria o segundo grau, né, o curso técnico de administração de empresa. Mas as meninas, por exemplo, tinham alguns dos garotos que eram mais novos que eu, eles estudavam também. Então conciliava, mas era bem difícil, né, estudar e ter vida de gravação, viagens, turnês com o show da Xuxa, turnês só paquitos. Então, iria ser bem complicado na época para mim, se estivesse concluindo uma faculdade, alguma coisa, ia ser bem difícil. Porém, eu já tinha pulado essa etapa, para mim foi um pouco mais tranquilo. Mas eu sou uma pessoa que sempre gostei de estudar, sendo online ou não, mas sempre aprendendo. E quando eu entrei no grupo, George, eu sempre fui um garoto visionário. Então eu sabia que o tempo de Paquito era um período da minha vida, porque eu Uhum. galgava a carreira solo e outras coisas mais futuras, tipo um lançamento mundial. E aí o que que aconteceu? Eu já entrei com essa mentalidade, então me ajudou muito eu não estar deslumbrado que, tipo assim, vou ser Paquito a vida inteira. Isso me ajudou. Então eu era dos caras que chegava cedo nas gravações. Por exemplo, começava 14h30 as gravações de terça e quarta-feira. Quando era 10 da manhã eu já estava no estúdio. Estava lá para o camarim, ficava esperando montar as coisas, eu observava a montagem de cenário, eu perguntava muito, era um cara muito perguntador, para não falar meio cri-cri, né. Ou Aham. é. E aproveitava isso. Então foi de grande valia para mim esse tempo desses 4 anos e meio, desde tempo de teste de Paquito até a minha saída, em 92, para eu poder para minha trazer essa bagagem para minha carreira solo. Então a gente tinha os melhores, coreógrafos, sonoplastas, diretores, cineastas, então a gente estava cercado ali com o que tinha de melhor da época. Então eu aproveitei, né, para poder ter a minha formação técnica. E isso foi muito bom para minha carreira solo quando eu saio em 92 para carreira solo, 93 um lançamento nacional, 94 América Latina e 95 quando eu ia para o grande salto para um lançamento mundial, foi aí que eu tive um impacto e redirecionou tudo, e a gente vai contar isso também. Agora, você já entrou no grupo, você já foi para a televisão com Uhum, essa bagagem na música. isso. Era aquilo que você queria, você já estudava. Como é o processo em chegar na TV e ter que se adaptar em tudo aquilo que você já sabia, Uhum. ou seria de soma para o que você estava buscando, ou teria que reaprender coisas que a televisão, infelizmente, o mecanismo da televisão acaba, podemos dizer, eh, refazendo, repaginando, se for a palavra correta, na que Uhum. você já tinha como base. Como foi para você? Foi muito complicado? É um pouco de cada coisa dessas que você falou. Primeiro, você vai sempre aprendendo. Eu costumo dizer que todos os dias nós aprendemos alguma coisa e também ensinamos alguma coisa. Então, Hum. por exemplo, eu estudo até hoje, daqui a pouco mais na frente eu vou falar os cursos e tudo que eu estou concluindo e tal. Porque aprendizado sempre é riquíssimo para a nossa vida,
te abre portas, te abre leques na sua mente para você poder entender o macro, né, das coisas, para você até se relacionar ou ter assunto e conversa para qualquer âmbito que você esteja. Então, eu acho que uma pessoa que está sempre estudando, sempre aprendendo, isso faz muito bem, tanto para mim, quanto para aqueles que eu posso me relacionar e abrir portas. Segundo, com certeza, aprimoração. Aprimoração, com certeza, técnicas, com certeza te coloca também em algumas caixinhas que você está limitado a algumas coisas. Eu que sou uma pessoa muito dinâmica, um hiperfoco, né, eu tenho também trago comigo no meu DNA um TDAH diagnosticado, com, também, como é que é? Tem uma outra coisa que é muito interessante, hiperativo. Então eu sou hiperativo. Isso me ajuda muito, tá, controlado, isso me ajuda a me abrir muitas portas e, eu posso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu ganho tempo em fazer várias coisas também ao mesmo tempo, mas sem deixá-las. Eu hiperfoco, porém não começo e não termino. Tudo que eu começo é algo que eu procuro terminar e concluir. Então, com certeza, o aprendizado, a aprimoração, tudo isso que você falou um pouco, fez parte da minha chegada no macro. Quer dizer, eu estou chegando no sistema Globo de TV, agora eu tenho que aprender a baixar a cabeça e começar a aprender tudo ali. E o que dava para ser adaptado, ok. O que não servia para o que eu buscava de futuro, eu tenho que eliminar, tenho que ser humilde para entender que aprendo com quem sabe mais que eu, sem problema algum. Eu te fiz essa pergunta porque a gente vem de uma era onde a tecnologia que a gente tem hoje, obviamente, a gente não tinha lá atrás, Com né? certeza. Era tudo a televisão, tudo focado na televisão. E E era criado na cabeça de quem estava lá atrás assistindo aham, uma fantasia. sim. E essa fantasia que é criada, a quem está assistindo pensa que não existe muito trabalho, Hum, né? Fica com aquela curiosidade do que o amanhã vai oferecer em termos de um programa de televisão. E vocês passavam horas e horas em estúdio de gravação, às vezes para gravar um pedacinho de um programa, hum, levava 4, 5 horas para gravar um pedaço, porque a gente não tinha essa tecnologia de hoje, que a gente hum. grava algo em meia hora e tudo é muito bem editado e é tudo rápido. Isso. Isso que eu te fiz essa pergunta. E outra coisa, existia também aquele tabu das paquitas, né? Hum, Paquitas e paquitas, e de repente aparece um grupo de paquitos. Muitas meninas gostariam de ser paquitas, mas a verdade é que esquecem de dizer que também havia um grande número de meninos que sim, gostariam de ter sido paquitos também. é verdade. E nisso que você trouxe, eu acho que é importante até falar, dessa questão de hoje, você tem os devices, você entra, você é uma TV portátil hoje, praticamente, Verdade. na mão de cada ser humano. Quem queria ver o artista naquela época, ou você ia para a chegada de aeroporto da gente, porta de hotel, estava Uhum, ali para ver a saída, a entrada no ônibus, aquela coisa para ir para o estádio, ou no show. Em termos de divulgação, jornais, revistas, e é isso, né. Hoje não. Então hoje a versatilidade e a rapidez é 2 minutos. Por exemplo, a gravação do show da Xuxa, era de terça e quarta-feira, de 2 da tarde, 2h30 até meia-noite. 3 programas na terça e 3 programas na quarta. Então, a gente estava na telinha, na casa dos telespectadores, de segunda a sábado, 5 horas por dia. Então, as pessoas não tinham outra opção, então assistia. Quem uhum. gostava assistia, não tinha como. Tanto é que a primeira vez que eu apareci para teste já na TV de paquito, o teste de vídeo, então a primeira aparição minha, quando eu cheguei em BH, uma aparição de
5, 7 minutos, talvez. Parecia que a minha casa já vinha as meninas na portão da minha casa em Belo Horizonte, enquanto eu estava em BH ainda. Era uma loucura, já, tipo assim, eu pegando um ônibus ou uma coisa, não dava mais, já nossa, então, o quanto as pessoas assistiam o programa. Uma aparição. Então era um absurdo, a coisa tinha uma proporção que escalava muito, porque só tinha aquilo para assistir. E e de fato, eu concorri com mais ou menos de 8.500 candidatos para essa vaga de cantor do grupo. O que, na verdade, não é colocado na televisão, não é falado. Uhum. Tem aí os episódios que hoje os episódios que estão passando na Globoplay, que Aham. é sempre falando muito mais sobre as paquitas, e os paquitos não se fala muito do que acontecia também com os meninos Uhum. lá nos bastidores. Sim. O movimento paquito não é muito falado. Então, é por isso que é bom ter esse É. bate-papo aberto para que as pessoas também possam compreender que Uhum. naquela época já existia esse querer de estar Sim. na televisão. E outra, o estar na televisão era associado, a associação TV, fama e dinheiro andava mais junto do que o dia de hoje, com essa tecnologia que todo mundo aparece e nem todo mundo recebe, que é a pura realidade. Verdade. É a síndrome de querer, tipo, ser reconhecido, etcétera. Eu conheço pessoas milionárias que são tristes, infelizes, porque não são reconhecidas publicamente. Uhum. Como eu conheço pessoas que não têm, uma condição abastada de dinheiro ou condição mesmo, às vezes até passa necessidade, mas são conhecidas. E então, assim, são felizes, era aquilo que ela queria. Então é uma como é que fala? Um paradoxo isso, né. Nesse meu caso, eu tinha uma condição boa financeira, Uhum. mas eu não era reconhecido, era o que eu queria, entendeu. E e assim foi acontecendo, mas eu acho que a gente também vai crescendo, vai amadurecendo, você vai também se tornando mais pensativo, mais reflexivo por uma série de coisas, e isso vai também te deixando mais maduro, né, você vai, tendo mais capacidade até de respostas, mais de conteúdo do que antes. Isso tudo é um processo na vida de cada um, né, de cada ser humano. Naquela época, com 17 para 18 anos, eu queria ser famoso, era dar os autógrafos, era estar ficando com as menininhas, era uma outra história, né. Eu posso até dizer que mesmo de criança, que era um programa infantil, mas de criança mesmo, eu não era um amante das crianças, um apaixonado pelos baixinhos, ou que eu gostava de estar brincando com as crianças, não. A minha mentalidade era outra, né. Hoje o nosso trabalho é com crianças, jovens e adolescentes, mas isso foi um despertar, eu bem mais na frente, algo que eu trabalhando em um hospital como capelão, né, na área de ortopedia infantil, né, voluntário no hospital em São Paulo, que eu comecei a ter o meu coração vertido a cuidar e trabalhar com crianças. Uhum. Então, assim, mas foi bem mais para frente, já mais velho, uma outra história, né, num outro propósito. Mas naquela época, não, eu estava ali por quê? Porque era um grupo que ia cantar, ia estar em turnê, ia ser um processo de uma escala para o que eu almejava. Então, até teve uma live que eu pedi até perdão para os fãs. Você fala: "Ó, vou confessar uma coisa para vocês, talvez você baixinho da época, tal, tinha te dado um autógrafo, feito uma foto com você, mas a minha meta era outra. Não é que eu gostava tanto dos baixinhos". E pedi perdão, e muitos até seguem a gente, porque falam: "Não, que bacana você até reconhecer isso, e, pô, hoje é bem bacana o trabalho que você faz". E assim, quebrou uma coisa que talvez lá atrás tinha ficado, no espaço, né, no vácuo. Agora, vamos falar de algo que é muito interessante, o valor família. Como Bacana. foi para você
com o processo mais família, depois de todos esses testes, o apoio de Hum. dentro de casa aconteceu ou era maior? Vai estudar, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Como foi esse processo? O processo artista com familiar. É importante até porque vai ter muita gente assistindo e muitas pessoas nesse ponto de decisão também, talvez com 17, 18, 20, 25. Então foi bem bacana essa pergunta. Bom, os meus pais sempre me apoiaram em minhas decisões. Eu fui emancipado com 16 anos, até porque para eu ter liberdade eles confiavam bastante em mim na questão de estar buscando coisas que fossem promissoras para o futuro. Então eu era um garoto muito focado, desde pequenininho. Então eles confiavam em mim ao ponto de me emanciparem, para que eu pudesse ter liberdade do que os meus pais estar viajando ou indo comigo para um contrato, um show, uma coisa. Muito bem. Então você vê, isso antes de 17 para 18. Então eu já corri atrás, tinha já essas questões de viagens, tudo. Segundo ponto é que, com essa liberdade, tendo a confiança dos meus pais e apoio, então foi bem bacana. A minha mãe chegou a ver esse ponto de estrelato. Meu pai tinha falecido, meses antes de eu começar a fazer o teste de paquito. Então nós tínhamos farmácias em São Paulo e papai foi baleado num assalto numa das nossas farmácias em São Paulo. Isso em 88 ainda. Uhum. E logo eu comecei a fazer teste depois. Então ele não pegou essa minha fase, mamãe pegou, né, e minha família. E por eles era muito bacana, vendo que aquele esforço todo, correr atrás, estava realmente surgindo efeito. E eles me vendo feliz, eles ficavam felizes. Então eles curtiam muito. Às vezes mamãe ia para a porta, por exemplo, a gente ia fazer show em São Paulo, tinha que ficar no hotel, tudo mais, todo mundo junto em concentração. Aí mamãe, meu irmão mais novo, ia para a porta do hotel, dava autógrafo, a mãe do Paquito, então pronto, até a mãe do Paquito, o irmão do Paquito, todo mundo dava autógrafo. Eles curtiram aquele momento também, da época toda. Então eu tive o apoio, nesse caso eu tive o apoio da minha família. Muito bom. É importante você falar sobre isso, porque quantos jovens acabam, até nos dias de hoje, eles acabam engavetando seus sonhos pelo fato de não ter um apoio familiar. E a grande verdade é que naquela época, quando a gente terminava o segundo grau, o ensino médio, né, Isso. eu não sabia o que ia fazer amanhã. E hoje não é muito diferente. Mesmo com todo esse avanço tecnológico, a gente ainda encontra jovens que terminam o ensino médio e ficam perdidos. Eles não sabem a que carreira vão seguir, porque ainda assim vive no país, né? Vive no Brasil. Muitos têm a oportunidade em viajar, vai para fora e constrói uma carreira, mas ainda assim tem muitos jovens no Brasil até mesmo por uma situação financeira, né, uma determinada classe social, se sente perdido e não sabe a que carreira vai seguir. Então, o apoio da família diz muito no profissional em que a gente vem se tornar, que essa que é a verdade. A gente se torna algo na vida. Ô, É? João, pertinente, eu ia falar em algum momento, eu acho que é bacana falar sobre isso. Todos os dias nós influenciamos pessoas e somos influenciados. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, ok? Falando uma parte psicológica agora e neurológica. Isso vai para a sua mente, subconsciente, e vai vir para o seu coração e vai ser formado raízes. Então, eu não sei se alguns não sabiam ou sabiam, vamos falar um pouco da neurociência, que nosso cérebro é uma máquina extraordinária composta de cerca de 86 bilhões de neurônios. Esta vasta rede neural funciona como um sistema de armazenamento maravilhoso, onde cada neurônio pode ser considerado uma pasta que guarda informações. Imagine, então, em cada uma dessas pastas que guarda informações aqui na nossa cabecinha, que são captadas no que a gente vê ou ouve. Por exemplo, esse bate-papo nosso aqui vai estar sendo armazenado na cabecinha de quem estiver ouvindo, ok? Então, cada pastinha dessa
tem a capacidade surpreendente que armazena 124 vezes mais dados do que um HD externo de 1 terabyte. Significa o quê? Que a nossa memória pode e consegue guardar cerca de 1 petabyte de informações. Isso equivale a aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de livros na nossa memória. Então, para os jovens de hoje, adolescentes, teenagers em geral, um conselho que eu posso trazer, e talvez se você receber esse conselho, você que vai estar nos ouvindo, procure estudar, que entre informações boas, para que você possa ter o que você passar, ensinar e na sua metodologia também, na sua performance e no seu dia a dia, através das suas ações e testemunho de vida. O comportamento seu no mercado, um comportamento seu no trânsito, um comportamento seu na escola. Então, procure usar os seus devices, os seus meios de internet e redes sociais, para que seja bom para você, você armazene coisas boas, para que você possa transmitir coisas boas. Então, é um conselho, seja uma pessoa que não fique esperando passar o tempo e você, que nem você disse, não sabe o que fazer. Quando Verdade. termina um segundo grau, ou seja, né, um college, meu Deus, que você seja pessoas que você possa influenciar positivamente alguém. Muito bom. É isso. Gente, hoje eu estou de frente com Alexandre Canhoni, este homem que fez história na televisão e ainda assim, nos dias de hoje, com vários projetos, ele vive aqui nos Estados Unidos e ele abraça esses projetos e apresenta projetos e com isso ele vem aí ó, conquistando um público que hoje se interessa muito por valores que ele vem apresentando em sua vida. É isso. Fica aí na tela as redes sociais de Alexandre. Entre em contato com ele. Dessa forma, você pode saber, através aí também do Instagram, essa nossa agenda eletrônica diária de tudo que o Alexandre vem trazendo para você. É isso, a gente vai para um rápido comercial e a gente volta já já. Não sai daí. Robert's Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais. É com muito prazer que toda semana eu converso com um entrevistado, com uma pessoa que é fonte de inspiração. E
essa semana a gente tem o prazer em estar de frente com Xande. Xande, no decorrer de uma carreira consolidada, né, podemos dizer assim, onde se reúne uma estrada na música, foi reunindo fama, shows, TV, filmes, e com isso, no ano de 1995, você começou a sentir podemos dizer, um desconectar daquele mundo. Como aconteceu isso? Como foi isso para você? E, e, e quem trouxe isso para a sua vida, que é o mais importante? Verdade. Foi um homem que redirecionou a minha história, a minha vida em todos os âmbitos e sentidos. Eu estava indo eu estava em São Paulo, saindo de um estúdio de gravação, e no centro da cidade ali de São Paulo. O que que aconteceria comigo no final de fevereiro de 95? Eu estaria indo para um lançamento, uma assinatura de contrato de lançamento mundial de música. Então seria o ápice do que eu sempre batalhei a vida toda até aquele momento. Ia concluir no final de fevereiro de 95. Eu lembro que eu estava no começo, não lembro o dia, mas ouvi um som de uma música saindo desse estúdio de gravação, no centro da cidade de São Paulo. Uhum, Esse som me fez eu andar e eu fui seguindo, porque eu queria saber de onde saía esse som. Foi uma forma sobrenatural. Ninguém chegou ali para mim, me deu um panfleto, ou tentou, olha, vamos em tal lugar, nada. E quando eu cheguei, era um antigo cinema que ia começar um momento ali de oração. E eu ouvi sobrenaturalmente, porque de um cinema não tem como se ouvir o som do lado de fora. E uhum, estava dentro de uma galeria ainda esse cinema. O que que aconteceu? Eu comecei a perceber que era algo sobrenatural e eu entrei naquele lugar. Ajudei a regular o som, porque o técnico de som não tinha ido, interessante. O pessoal começou: "Ah, olha o Paquito aqui". E aí eu fiquei ali naquele momento, era um culto, evangélico que ia começar, e eu falando ali com Deus, eu falei: "Olha aqui Deus, coisa diferente, né, faz o seguinte, muda a minha vida radical". Quando eu falei isso, George, parece que eu senti ali um negócio muito diferente, que hoje eu sei que é a paz que só Jesus pode trazer, só o príncipe da paz pode. Eu não tinha sentido aquela sensação em nenhum tipo de religião, filosofia, ritual ou nada, nunca na minha história de vida, eu nunca senti nada igual àquilo. E aí eu falei: "Uau, que coisa é essa? Eu quero saber mais sobre esse sentimento". E era Jesus na minha vida ali, se fazendo presente de uma forma sobrenatural, a presença dele em mim. E de fevereiro de 95, então, para cá, redirecionou tudo, porque eu queria saber a história de Jesus, como ele nasceu, para que ele veio, seu objetivo, a parte humana de Jesus. Então eu fui estudar teologia e, para falar até menos errado, porque se você não se prepara, você pode cometer muitos erros, né, ao falar. Então, lembra que eu disse, você só pode dar o que você tem ou o que você recebeu. uhum, Então, gostando de estudar, me aperfeiçoei, fui fazer, teologia, faculdades, e nisso, já trabalhando dentro da área de capelania. O que é isso? Servindo voluntariamente em hospital, presídios, para levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto e consolo para as pessoas que estão ali, sentimentalmente abaladas. Nisso, eu queria, com o tempo, trabalhar com crianças. Foi quando eu estava, que eu falei no início, comecei a gostar de trabalhar com crianças, no Hospital Municipal do Tatuapé, e ali eu pedi para Deus em oração, falei: "Olha Deus, se o senhor tiver para mim, eu gostaria de falar do teu amor e poder servir
crianças, jovens e adolescentes do país mais pobre do planeta Terra. E aí eu conheci Níger em 2001, que não é Nigéria. Níger é diferente de Nigéria. Níger, nós estamos no deserto do Saara, ok? Eu pisei no Níger em 2002, então a gente está indo aí para mais de 22 anos, trabalhando com crianças, jovens e adolescentes em várias frentes de projetos, projetos esses totalmente voluntários, de pessoas que podem participar ajudando, e de doações, né? E esse projeto, a gente está já na segunda geração dos próprios nigerinos. O que a gente fazia com a primeira geração, eles já reproduzem, ou seja, um legado, né, que a gente já permite ter deixado, e trabalhando em frentes de esporte, aula de costura para as mulheres, daycare, ou seja, 4 creches, projetos de nutrição, apadrinhamento à distância. Para quem mora, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um Zelle, que você pode apadrinhar com $30 por mês, quem mora na Europa ou qualquer lugar, no Brasil. Então, temos as formas de vocês nos ajudarem, que seja com $1, R$ 1, ien. Ou seja, você que está nos vendo de toda a parte do planeta, você pode fazer parte desse sonho conosco. Então, a gente tem levado amor, carinho, a alfabetização. Níger ainda tem 70% da população de analfabetos. 85% come uma vez no dia. Então, ainda ele fica entre último, penúltimo, terceiro IDH do planeta, ou seja, os países mais pobres do mundo. Uhum. Agora, quando você fala do grupo em si, hoje, vamos falar do dia de hoje, onde você tem um grupo de apoio, em média, quantas pessoas já estão no projeto, andando com vocês, de mão dada? Isso, gente, eu falo com vocês, porque por trás desse homem bem-sucedido, também tem uma mulher fantástica que abraça um projeto junto com ele. Eu A Giovana. A Giovanna Cagnoni, que é a mulher do Xande, e ela, com isso, ela traz também para que vocês possam ter mais conhecimento sobre a palavra e todo o projeto que desenvolve. Ela também é autora do livro Sofrimento da Alma e o Socorro de Deus, que vocês podem ter mais informações através do arroba que fica na tela, de como adquirir a obra, que é uma obra riquíssima, muito indicada, para que vocês saibam de tudo que vem acontecendo na vida de um casal que abraçam, né, juntos esse projeto fantástico. Mas vamos lá. Por trás de vocês dois aí, a equipe que está aí de mão dada com vocês, em média, quantas pessoas hoje são voluntários nesse projeto belíssimo? Muito bem. Nós temos mais de 65 famílias africanas que tocam todo esse processo. Por quê? Nas 4 creches, nós temos aí uma média de 200 crianças divididas. Nos projetos de nutrição, 850 crianças de segunda a sexta. Projeto de esporte, projeto com as mulheres. Então, assim, é um trabalho, é bem trabalhoso, né? Requer uma equipe de trabalho. E ninguém faz nada sozinho. Então, esse reconhecimento é de toda a equipe, de muito trabalho, né? A gestão, Giovana também faz parte dessa questão da gestão, ela é formada em gestão e também psicoterapeuta. Então, nos ajuda muito unir essas forças. Eu sou o de frente às câmeras, né, o garoto propaganda de toda a estrutura, e Giovana está ali no backstage. Então, formada também nessa área de designer, ela que nos ajuda, para quem entra nas redes sociais, tanto no YouTube, no Instagram, você vai ver vídeos, vai ver documentários que também nós fazemos. Então, toda a parte que edita, essa parte da fotografia, tudo é ela. Então, somos 25 anos casados, 19 filhos adotados, 16 netos, e fora toda essa equipe que está conosco, nos ajudando, nos auxiliando,
e seguindo o legado. Porque eu já formei nossos filhos e a equipe sabendo, o projeto não é do Alexandre nem da Giovana, é de Deus, e estamos formando vocês para vocês formarem outros e assim consequentemente. Então, preparando eles para que se nós estando no Níger ou não, tudo funciona, porque eles já têm essa responsabilidade e formação para tal coisa e tal serviço. Muito bom. É isso aí, gente. Ó, fica para vocês aí na tela a informação necessária para que vocês possam obter mais informações de como participar do projeto e também de como adquirir a obra da Giovanna Cagnoni. Muito bom. Vamos falar da criação da Associação Guerreiro de Deus. Vamos lá. Como surgiu esse nome? Por que o nome? Fala para a gente um pouco da criação do nome e o trabalho que é desenvolvido, né, com eles. Isso eu falo, o Xande, Sim, direto com o grupo. vamos lá. Guerreiro de Deus, assim, quando eu me converti em 95, eu já viajava muito, levando o testemunho, a palavra e tudo mais. Aí, parecia muitos me chamavam assim: "Você é um guerreiro, você é um guerreiro", né, largou determinadas coisas, agora você está lá no, né, cuidando de mendigos. Em São Paulo eu tive um preparo, então capelão, eu cuidava também, de mendigos, garotos que moravam ali na Praça da República, em São Paulo, para quem conhece a região, embaixo das pontes. Deus mudou completamente uma chave, redirecionou. Aquilo que eu nunca tinha imaginado que iria trabalhar e ter vontade de ajudar, que eram os menos favorecidos, então eu tive um preparo nessa área antes de ir para o Níger. Então Deus foi me preparando para isso, para a chegada do Níger. E nesse tempo todo, nesse preparo, as coisas foram acontecendo. E aí, tanto chamar guerreiro, falar guerreiro de Deus. Tá bom, é um guerreiro, guerreiro de Deus. E aí, então, registrei esse nome e montamos, então, uma associação, Guerreiros, Instituto Social e Comunitário Guerreiros de Deus, em São Paulo. Então, no Brasil, nós somos legais, que hoje ajuda também comunidades ou favelas. Temos mais de 20 pontos no Brasil, com pessoas, empresários que ajudam com cestas básicas e uma equipe que também faz a evangelização. Então, quando eu vou ao Brasil também, eu estou ativo junto com eles. Quando eu não estou no Brasil, já tem todo um link e um processo, eles continuam o processo. Muito, Então, veio a Guerreiros de Deus assim. E também no Níger nós somos legais, né, como Associação Guerreiros de Deus. Também. Então, quem quer ajudar e tudo mais, eu gostaria de ajudar pelos Estados Unidos, tem o Zélio. uhum. Gostaria de ajudar pelo Brasil, tem direto para o Instituto. Quero ajudar direto no Níger, a gente manda o número SWIFT, o código SWIFT, você quer mandar para a conta direto, pode também ajudar. Então, é um trabalho completamente de doações e voluntário. Muito bom, muito bom. Bom, gente, chegamos na parte do programa que eu Hum. vou agora para um bate-bola com Alexandre Cagnoni Joia! e ver como é que vai ser, né? Eu falo uma palavra e ele me dá outra e vamos ver como é que ele sai. Vamos lá, então. Bate-bola com o Xande. Um sonho. Poder ter um hospital e uma escola técnica e um asilo no Níger. Antes de eu partir dessa terra, se Deus permitir, eu ia ficar muito feliz. Uma vontade. Vontade de poder servir e vontade de poder, enquanto tiver saúde, ser, uma pessoa que possa transmitir o amor do Senhor. Um lugar. Um lugar com a minha família, com a minha esposa. Uma profissão. Fazer, fazedor de sonhos, criador de sonhos, a ponte para a criação de sonhos de um próximo. Educação. Primordial na vida de um ser humano. Muito bom.
Um livro. A Bíblia. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Tirar o ódio e trazer a paz. eu amo, Jesus Cristo. uma cor, Branca. montanha, praia ou cidade, Praia. um estilo musical, Ah, gospel. teatro, TV ou cinema. Ih, eu gosto dos três. Ai, ai, ai. Cinema. Ah, cinema. Para mim, ser um missionário é Um chamado divino. eu me defino um homem Exigente, sabendo que tem muitos erros a ser melhorado e respeitoso. família para mim é Essencial na vida de um ser humano. para mim Deus é Tudo. meu querido, que o nosso Deus, essa energia que move o nosso universo, que esse tudo venha conspirar sempre a seu favor e que você possa continuar de mãos dadas com a Giovana, trazendo mais projetos, mais livros, mais educação, conhecimento para essas crianças que tanto precisa, né? Essas crianças que tanto precisam, essas famílias lá no Níger que não tem tudo aquilo que a gente hoje pode tocar. Ainda assim, eles não vivem uma vida de acordo com que nós temos o acesso. E que você, com todo esse projeto, você com esse papel missionário, você e Giovana estão levando para eles um pouco daquilo que a gente tem, os conscientizando que o quão importante é se descobrir como ser humano, Isso. porque nós, como nação, só podemos realmente fazer pelo outro quando a gente se coloca a dispor. Essa que é a grande verdade. E você, com toda essa sua sabedoria, né, com todo esse seu aprendizado, você pode sim passar para essas crianças, essas famílias, né, esse poder do autoconhecimento, o poder do acreditar em Deus, do conseguir, nessa chave da esperança. Lá atrás, né, quando eu comecei a entrevista, nós falamos de um jovem que queria ser famoso, um jovem muito ambicioso, um jovem que queria trazer para sua família e queria conquistar o muito na vida. E hoje né, o jovem, que é esse homem Xande, tem a consciência que pode sim, com toda aquela bagagem, televisão, de comunicação, em música e tudo mais, com toda essa bagagem, pode tocar o coração de outras famílias lá do outro lado do mundo, os conscientizando que vale a pena viver e acreditar que é possível, que tudo na vida é possível. É só aquela chavezinha do acreditar para que a gente possa fazer a diferença. Você faz a diferença na vida de muita gente, você é uma fonte de inspiração e que nosso tudo possa conspirar a seu favor sempre. Muito obrigado. Mandando um abraço para a sua equipe também, para a Ana, Diego, Jorge, carinho de você para conosco, a toda a comunidade brasileira, a todos vocês que moram nos Estados Unidos. Eu quero dizer que a América ela tem uma parte nesse projeto do Níger desde o começo. Em 2001, a primeira arrecadação que eu fiz de ticket para mim e para minha esposa ir para o Níger, pisar em 2002, foi arrecadada nos Estados Unidos.
e tem pessoas que nos conhecem desde 2002. Estava vendo a cada ano a graduação do projeto, crescendo devagarzinho, tijolinho, tijolinho. Então, você entrar no site hoje, você vai ver, vão ver os projetos, tudo, mas Estados Unidos, a América, os brasileiros que aqui residem, né, que residem nos Estados Unidos, têm uma participação, os que conhecem, oram, ajudam, contribuem. Alguns já foram até minha casa no Níger, estiveram conosco em loco. Então, quero agradecer a todos vocês e a vocês que fazem parte desse projeto conosco. Ninguém faz nada sozinho. Sejam gratos por tudo, pela roupa que você tem, pela comida que você come, pelo travesseiro que às vezes a gente nem se dá conta que tem milhares e milhões de pessoas que não têm um travesseiro. E às vezes a gente reclama das coisas. Então, que Deus abençoe a todos vocês mais uma vez e sejam gratos por tudo. E compartilhem as nossas redes, né? Quem quiser ser um cooperador conosco na missão no Níger, África, então seja bem-vindo. É isso aí. Muito obrigado, meu querido. Mais sucesso para vocês nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí. Vocês estão desenvolvendo aí com muita maestria. E eu que tenho que agradecer pelo seu tempo com a gente. E é isso, né? Contar para brasileiros e cidadãos do mundo o como é bom fazer a diferença enquanto nós estivermos aqui nesse planeta. E é isso. Para você que está assistindo o nosso programa, o meu muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.